Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 18 de dezembro, mais um programa Entre Irmãos. Que tenhamos aí ótimas reflexões para ao longo da nossa semana estarmos mais equilibrados e mais confiantes. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda, boa noite a todos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar. Eu vou ler uma pequena mensagem do livro Ânimo, de Lorival Lopes, Nas Horas Difíceis. Problemas de doença, cárcere ou outros, sem solução imediata, arrima-te na fé, assim como há longas ausências entre pessoas, paradas enormes nos empreendimentos, grandes esperas em momentos que parecem eternidade. Assim, algumas vezes é necessário tempo prolongado para aclarar ideias, fortificar sentimentos e surgir decisões destinadas a durar longo tempo. Entrega nas mãos de Deus os teus problemas e espera a ação do tempo a teu favor. Quando mais sabes esperar, menos a dor tem domínio sobre ti. Uma fé forte dá gosto à vida. Essa é uma mensagem bem interessante. E muitas vezes, diante da vida, nós temos certas situações, certos desafios, que nós nos sentimos impotentes, né? Nos sentimos desesperançados, sem, né, nenhuma reação possível. E nesses momentos, né, vem a fé, né, vem essa resignação, a paciência, para sabermos que tudo tem seus processos, né? Nada é eterno. Tudo, nós também não somos eternos nesse corpo, nesse mundo de provas e expiações. Então, nós temos que sempre lembrar disso, que tudo é um processo, né? Que do mesmo jeito que há a juventude, né, há a velhice, há, né, a fase adulta, há os processos da vida, alguns mais dolorosos, outros menos dolorosos, porque todas as transformações, elas precisam de um tempo, né? E muitas vezes, diante de dores, de problemas, nós também precisamos dar um tempo, né, para que, se nós estamos tomando providências, essas providências, né, surtam algum efeito. Então, um tratamento, né, algum cuidado, né, alguma fisioterapia, né, tudo tem um certo tempo para acontecer, e se aquilo não tem solução, para que nós aprendamos com o tempo a lidar com aquela limitação, com aquela situação. Né? Nós podemos nos acostumar também, né, com as situações, e não quer dizer que nós devemos aceitar, ou devemos nos acostumar com o que é ruim, mas vão existir limitações que vão surgir, que nós vamos ter que aprender a lidar sim com elas, com resignação, com paciência, sem amargura, né, sabendo que, né, nada é eterno, e que esses momentos difíceis também vão passar em algum momento da nossa existência. Então, realmente, né, ter a fé
e fazendo a nossa parte, né, buscando se cuidar, buscando analisar esses sentimentos, essas situações, essas limitações, para que elas não causem mais dano do que aquilo que elas já vão causar, né? Muitas vezes nós amplificamos a dor, o sofrimento através do nosso desespero, da nossa angústia, de todos os sentimentos negativos que muitas vezes potencializam aquela dor que nós estamos sentindo. E assim, eu convido a todos a sentirem vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nossos amigos espirituais, e vamos elevando o pensamento até as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que já nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita calma e tranquilidade. Ela que é um exemplo pleno de resignação, de paz, de harmonia, de caridade, de benevolência para com todos, que possamos aprender com ela a não deixarmos o nosso coração endurecer diante das dores, dos sacrifícios, dos sofrimentos que a vida terrena pode nos causar. Que possamos manter nosso coração tranquilo, generoso, bondoso, compassivo, empático para com as pessoas que estão ao nosso redor, sempre espalhando luz, sabedoria, tranquilidade, paciência para com aqueles que convivem conosco. Assim, vamos rogando essa mãezinha amada que nos eleva o pensamento até o seu Filho amado, Mestre Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que é um exemplo de sabedoria, de prudência, de mansuetude. Ele que passou pela vida, passou pelas tempestades da reencarnação, passou pelo processo de estar no mundo de provas e expiações, e ainda assim espalhou luz, tranquilidade, esperança, fé a todos os corações que o procuravam. Que possamos nós, sedentos que estamos, beber dessa fonte da vida eterna e encontrar na mensagem, nos exemplos do Mestre Jesus Cristo, força para lidarmos com os desafios, com as situações que a vida nos oferece, tendo esperança, tendo fé, tendo resignação, sabedoria para trilharmos nosso caminho diante das pedras, dos pedregulhos, dos espinhos que fatalmente encontrarão a todos nós diante da nossa existência terrena. Assim, vamos rogando ao Mestre que nos eleve o pensamento até o Pai Criador de toda a vida, a fonte eterna de todas as coisas. A Deus a quem nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pelas inúmeras oportunidades que possuímos, que somente ao Pai nós agradecemos e louvamos com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, e assim vamos dando licença para iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Seja sempre feita a vontade do Pai, não a nossa. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Natal. O nosso tema é esse, né? Natal do Menino Jesus. A próxima segunda nós não teremos programa ao vivo, né? É o dia de estarmos aí confraternizando com a nossa família, com os nossos entes queridos, comemorando essa data aí que marca o nosso ano, não só o ano como a passagem, né? Faltando aí poucos dias para a virada. 2023 se vai e vem 2024. Então, nós separamos uma mensagem, ela pode ser encontrada lá no site Kardec Rio Preto, é da Associação Espírita Allan Kardec, de São José do Rio Preto. O tema da mensagem é Natal é. Ela foi escrita pela redação mesmo do site, então não tem um autor em específico. Ela foi publicada no dia 13 de dezembro de 2016. Natal é muito mais que enfeites, presentes, festas, luzes e comemorações. Natal quer dizer renascimento, vida, crescimento. E o Natal de Jesus tem um significado muito especial para o mundo.
Geralmente não se comemora o nascimento de alguém que morreu há mais de 2 milênios, a menos que esse nascimento tenha algo a nos ensinar. Assim, pensando, o Natal de Jesus deve ser meditado todos os dias e vivido da melhor maneira possível. Se assim é, devemos convir que Natal é muito mais do que preencher um cheque e fazer uma doação a alguém que necessita dessa ajuda. É muito mais do que comprar uma cesta básica e entregar a uma família pobre. É muito mais do que a troca de presentes, tão costumeira nessa época. É muito mais que reunir a família e cantar. É muito mais que promover o jantar da empresa e reunir patrões e empregados em torno da mesma mesa. A verdadeira comemoração do Natal de Jesus é a vivência dos seus ensinos no dia a dia. É o olhar nos olhos daqueles que convivem conosco e buscar entender, perdoar, envolver com carinho esses seres humanos que trilham a mesma estrada que nós. É se deter diante de uma criança e prestar atenção no que os seus olhos dizem sem palavras. É sentir compaixão do mais perverso criminoso, entendendo que ele é nosso irmão e que se fez violento porque desconhece a paz. É preservar e respeitar a natureza que Deus nos concede como meio de progresso e fazer esforços reais para construir um mundo melhor. O Natal é para ser vivido nos momentos em que tudo parece sucumbir, nas horas de enfermidades, nas horas em que somos traídos, que alguém nos calunia, que os amigos nos abandonam. Tudo isso pode parecer estranho, e você pode até pensar que essas coisas não têm nada a ver com o Natal. No entanto, Jesus só veio à Terra para nos ensinar a viver, e não para ser lembrado de ano em ano com práticas que não refletem maturidade, nem desejo sincero de aprender com essa estrela da primeira grandeza. Ele viveu o amor a Deus e ao próximo, o perdão, sofreu calúnias, abandono dos amigos, traição, injustiças variadas. Dedicou suas horas às almas sedentas de amor e conhecimento, não importando se eram ricos ou pobres, justos ou injustos, poderosos ou sem prestígio nenhum. Sua vida foi o maior exemplo de grandeza e sabedoria. Por ser sábio, Jesus jamais estabeleceu qualquer diferença entre os povos. Não criou nenhum templo religioso, não instituiu rituais, nem recomendou práticas exteriores para adorar a Deus ou como condição para conquistar a felicidade. Ele falava das verdades que bem conhecia, das muitas moradas da casa do Pai e da necessidade de adorar a Deus em espírito e verdade, e não aqui ou ali, desta ou daquela forma. Falou que o reino dos céus não tem aparências exteriores e não é um lugar a que chegaremos um dia, mas está na intimidade do ser, para ser conquistado na vivência diária. E é esse reino de felicidade que precisa ser buscado, aprendido e vivido nos mínimos detalhes, em todos os minutos da nossa curta existência. Bem, Natal é tudo isso, é vida e vida abundante, é caminho e verdade, é a porta, é o bom pastor, é o mestre, é o maior amigo de todos nós. Que mensagem bonita, né, Hugo? Para a gente fechar o ano aí, refletindo sobre essa data tão importante, que muitas das vezes tomou forma muito mais no comércio, no capitalismo, do que de fato entendendo o real sentido da data, do que ela representa a todos nós, não somente os espíritas, mas todos aqueles que buscam de alguma forma se espelhar em algo melhor, para ser uma pessoa melhor. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse Natal do Menino Jesus, o que seria? Quais as reflexões que ele nos traz nesse período aí de final de ano, em que as lojas, está tudo cheio, todo mundo querendo comprar, consumir, pensando na ceia, na troca de presente, amigo secreto, é festa das empresas. E qual o real sentido de tudo isso? O que o nosso espírito absorve dessa data? Para mais adiante, né, para a eternidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu te convido, então, Hugo, para começar as suas reflexões
Fique à vontade. Nós sabemos que o Natal, ele se tornou, né, um momento, principalmente dentro do sistema capitalista, né, do mercado materialista, um símbolo, né, uma festa muito utilizada pelo comércio, né, para aquecer no final do ano. Né, existem alguns historiadores que até dizem, né, que Jesus Cristo não nasceu nessa época, foi em outro mês, em outro momento, mas que devido a tradições também, um pouquinho das festas pagãs, então, né, acabou se juntando, né, essa data de Natal, né, para a comemoração de Jesus Cristo como uma forma de mesclar certas comemorações junto com a própria questão do comércio, né, mas independente da data real ou, né, da efetiva data do nascimento de Jesus Cristo, como a mensagem bem disse, a vinda de Jesus Cristo, né, a trajetória dele, os exemplos, a vivência dele, a filosofia que ele deixou, marcaram o mundo, né? Então o mundo é marcado antes e depois dele, justamente através desse pensamento que a psicologia, né, que a sociologia, que várias áreas do saber humano vão estudando e cada vez mais vão descobrindo impactos, né, na nossa vida sobre essa conduta, sobre, né, essa questão da renúncia, do sacrificar, do aceitar a realidade, né, onde nós, naquele tempo de Jesus Cristo, como hoje, existiam as pessoas que buscavam ali lutar pelo poder, que naquele tempo era representado por Roma, né, pelos fariseus, buscavam também cada um impor a sua verdade, e aí tinham, né, as guerras, os conflitos, como existem hoje também, e dentro desse processo, as pessoas estavam tentando ser felizes, sobreviverem, terem uma dignidade, né, talvez até fugirem daquele sistema que as oprimia, e hoje nós encontramos esse mesmo desafio de uma forma diferente, né, com outra guerra, com outros povos, outras situações, mas nós encontramos esses mesmos conflitos. E, de certo modo, Jesus Cristo também nos mostra que faz um pouco parte da nossa natureza humana, da nossa falta de maturidade, né, de estarmos buscando os tesouros nos lugares errados, todo esse processo que nós vivemos e que vida após vida nós estamos repetindo. Então, mesmo, né, há mais de 2000 anos Jesus Cristo veio, nós já reencarnamos aí uma dúzia de vezes ou mais e nós continuamos passando por esses processos. Por quê? Porque por trás disso, né, o que existe? Existe justamente essa falta de maturidade espiritual, que é uma das grandes lições que Jesus Cristo deixou, né, que onde está o seu coração, né, qual é a maneira que você vê o mundo, como você interage com as pessoas, quais são os seus objetivos enquanto espírito individual, ali vai definir a sua felicidade ou a sua infelicidade. E através desse processo que nós verificamos que existem muitas pessoas enfermas, e as enfermidades podem ir dos mais diversos graus, que ainda estão apegadas não só ao poder temporal, né, ao mundo material, às referências de status de poder, de ganância, né, de crueldade, que as prendem, né, nesse eterno ciclo de sofrimento. Então, Jesus Cristo, ele tem toda essa importância, nós continuamos estudando e buscando desenvolver e praticar o seu ensinamento, justamente por ele ter dado esse diagnóstico de todas essas mazelas e, ao mesmo tempo, qual é a solução de todas elas, que é justamente o quê? O processo de desapego, de maturidade espiritual, de autoconhecimento, de respeito, de empatia ao próximo, que vai, né, reduzindo e eliminando a violência, que vai ajudando a criar uma sociedade, uma organização mais fraterna, onde um vai apoiando o outro, e além disso, vai eliminando de nós, né, as sementes do nosso ego, do nosso egoísmo, da nossa prepotência, do nosso orgulho, que são todas as mazelas, né, que acabam nos levando ao sofrimento. Então, quando nós estudamos, né, as várias religiões, inclusive o próprio Espiritismo, nós verificamos que o egoísmo,
ele é a chaga maior de todos nós. É pelo egoísmo, né, pela vontade de poder desmedida, pela falta de empatia, né, às vezes também pela insatisfação crônica que muitas vezes nós temos em nosso coração, de sempre querer mais, de não conseguirmos ser agradecidos, né, de não conseguirmos nos dar por satisfeitos com as situações que nós temos, nós acabamos entrando nessa luta, nessa corrida sem fim, através de mais, atropelando quem está no nosso caminho, e nesse processo nós vamos causando dor, vamos encontrando dor, vamos criando dor para nós, nessa ou em futuras existências, e nós nunca saímos dessa corrida sem fim. Dessa corrida, né, a ladeira abaixo, literalmente. Então, vem Jesus Cristo, com toda a sua sabedoria, nos mostrar justamente isso, que mesmo, né, com as injustiças, com as dores, né, com os sofrimentos do mundo, se nós tivermos dentro de nós a paz, dentro de nós uma outra estrutura moral, uma outra organização, nós conseguimos ser felizes, ou nós conseguimos passar por todas essas dores, por todos esses sofrimentos, sabendo que nada disso é relativo a nós. Faz parte da doença, faz parte do desequilíbrio do outro, mas que não está dentro de nós. E Jesus Cristo deu com excelência exemplos de toda essa potência amorosa, de todo esse equilíbrio, de toda essa sabedoria que todos nós podemos desenvolver. Ele deu esse exemplo pelas perseguições, pelas dores que sofreu, né? Mesmo ali as humilhações, as circunstâncias que ele passou, no final de tudo ele ainda amou, perdoou, respeitou e deixou uma mensagem profunda que vem até hoje, né, ecoar no nosso coração, porque todos nós procuramos essa paz, procuramos ter essa tranquilidade, esse equilíbrio que Jesus Cristo teve ali sem ter um teto, teve sendo crucificado, teve sendo espancado, sendo humilhado, e muitas vezes nós, em palácios, né, com toda a vida tranquila, né, com várias conquistas materiais, nós não conseguimos ter essa paz, nem metade da paz que ele tinha. Né? E esse é algo que nos encanta e que ao mesmo tempo nos assusta, porque de certo modo vem nos mostrar que nós ainda estamos cegos, que nós ainda estamos lutando por miragens, por coisas que nós damos muito mais importância do que deveriam ter. E aí está a causa do nosso sofrimento. E nesse momento de Natal, né, apesar de, como eu citei no começo, né, ser muito mais hoje uma visão materialista, consumista, né, da sociedade humana no geral, mas acaba sendo um momento que nós também podemos usar, né, até pelo fim de ciclo, né, do fim do ano, por o seu momento ali onde, né, nós, digamos, fazemos uma pausa, né, muitas pessoas param de trabalhar, tiram suas férias, conseguem refletir um pouco, nós podemos usar esse processo do Natal justamente como esse momento onde, peraí, deixa eu parar um pouco, né, dessa correria sem fim, né, para refletir, né, o que eu construí nesse ano, o que eu construí, né, nesses últimos ciclos da minha existência. Será que eu estou satisfeito? Será que eu fiz boas plantações? Né? Será que eu não posso rever atitudes que eu tive, né, com os familiares, com os vizinhos, na sociedade, né, no ambiente de trabalho também, né, dentro do meu lar, para ano que vem, né, para nos próximos dias começar a ter uma atitude mais equilibrada, né, justamente seguindo o próprio exemplo do Mestre Jesus Cristo, né, e do menino Jesus Cristo, que representa justamente essa pureza, esse nascimento, essa renovação, essa esperança, né, todos nós ainda temos a esperança, nós não desencarnamos. Enquanto ainda há vida, nós podemos fazer algo, nós podemos, ainda que talvez eu não possa reconstruir laços que eu destruí, mas eu posso me preparar, porque eu vou reencarnar no futuro, eu vou provavelmente reencontrar quase todas essas pessoas. Então, eu tenho sempre a possibilidade de me preparar, de me tornar uma pessoa mais madura, ou, né, reconhecer os erros que eu fiz para ter uma conduta melhor no futuro. Então, essa esperança,
ela é muito representativa desse período de Natal também, não só da fraternidade, né, como a Amanda disse, da cesta básica, de ver a necessidade do outro, né, de, às vezes, ali, reconhecer que o outro está passando por dificuldades, às vezes se reconciliar com alguém que tem muito tempo que eu não vejo, mas por uma camada mais profunda, analisar quem eu sou, né, o que eu estou oferecendo à sociedade. Muitas vezes, né, nós só queremos, não, que venha a mim, que todo mundo faça para mim, mas o que eu estou oferecendo? Ou, dentro do meu convívio diário, eu sou uma pessoa fácil de viver, uma pessoa, né, equilibrada, uma pessoa prudente, né, uma pessoa ali bondosa, que não é agressiva, ou eu sempre estou com, né, pedra, com pau, pronta para atacar, com uma palavra ferina, né, com veneno, né, nas palavras, sempre pronto a destilar esse veneno para todas as pessoas que conversam comigo. Então, esse momento do Natal, né, desse fim de ciclo, do final de ano também, é um bom momento para eu pensar, será que eu não estou complicando demais a vida? Será que eu não estou sendo muito agressivo com as pessoas? Né? Eu não estou queimando pontes? Em vez de construir novas pontes, será que eu também não estou me tornando uma pessoa amargurada, né? Porque naturalmente todos nós não vamos conquistar tudo o que nós queremos, não vamos ter as limitações de idade, né, da morte, das circunstâncias da vida, do esquecimento, do afastamento. Será que eu não estou me tornando uma pessoa muito amargurada, né, com o que as pessoas me fizeram ou não fizeram e eu gostaria que tivessem feito? Será que eu não estou me tornando uma pessoa agressiva, né, uma pessoa extremamente negativa quanto ao futuro? É claro que existem diversos desafios para o futuro de todos nós, mas eu tenho uma capacidade, todos nós temos essa capacidade, eu tenho que ter mais esperança, mais fé, né, de que eu vou ter energia, de que eu vou conseguir pensar, de que eu vou conseguir me organizar melhor, de que eu vou ter potencial para ter soluções melhores para o futuro. Mas não, muitas vezes nós estamos nos perdendo, não tem jeito mesmo, né, que tudo se exploda, né, tipo, nós estamos tendo esses tipos de pensamento também, que são pensamentos depressivos, né, pensamentos destrutivos, pensamentos que não vão nos levar a soluções, né, a individuais, coletivas, e a própria desesperança também, né, diferente, né, da esperança de que Jesus vai nascer, de que vai trazer ideias novas ao mundo, né, e nós, dentro das nossas limitações, nós podemos trazer ideias e atitudes novas. Será que nós não estamos desistindo de nós mesmos, né, da sociedade, das situações, e, né, não, deixa assim mesmo, né, ou a minha parte, eu estou deixando de qualquer jeito, porque eu estou desistindo de ter esperança, de ter fé. Então, eu acredito que são algumas das reflexões que o Natal e esse período podem nos trazer, que pode nos ajudar a desenvolver, né, mais empatia, mais tranquilidade, mais equilíbrio, mais até esforço também no futuro para estudar, para ler, para tentar uma coisa diferente, né? Mas sair desse comodismo ou dessa aceitação negativa dos meus defeitos ou das circunstâncias da vida. Claro que nós temos que ser realistas por um lado, mas não é porque nós somos realistas que nós temos que ser pessimistas ou negativistas. Nós temos que também conciliar tudo isso com as possibilidades de mudar. Todo dia nós podemos mudar, né? Ninguém está preso no hábito ou na circunstância. Nós que nos aprisionamos, não, é assim, pronto, acabou. Nós podemos tentar abordagens, estudos, coisas diferentes, com planejamento, com organização. Pode não dar certo, mas eu já tenho a situação atual, que já é difícil, talvez, que já seja difícil, né? Já tem as suas dificuldades. Então, eu acredito que o Natal, né, e o nascimento do menino Jesus Cristo venha justamente para nos lembrar, apesar de hoje ser muito focado Papai Noel, o lado material, dos presentes, mas para talvez nós nos presentearmos com esse momento de reflexão e através desse presente falar, peraí, eu vou tentar ano que vem me organizar mais, fazer mais, me doar mais, né, ser mais paciente,
me esforçar mais, porque talvez eu fui muito preguiçoso esse ano, né? Ou talvez relaxar de algumas coisas, desencanar de algumas coisas que estão me deixando estressado. Então, tudo isso são possibilidades que nós podemos ter para esse ano que irá, né, se iniciar, e para esse novo período também, de ser mais paciente com as pessoas, ser mais humano. Muitas vezes nós perdemos isso, porque o outro, sei lá, votou em alguém diferente, ou torce para um time diferente, ou né, nós acabamos nos dividindo muito, né, não percebendo que o outro tem as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas dificuldades que nós temos. Só que muitas vezes expressa de uma forma diferente, ou tem gostos diferentes, mas eu não consigo respeitar, e aí eu vou destruindo, ou vou negando a existência do outro. Isso é muito triste, e justamente eu acho que um dos exemplos que Jesus nos dá é esse, de tornar o outro tangível, né? O outro que tem poder, o outro que não tem poder, o outro que pensa diferente, o outro que está na sarjeta, o outro que está moribundo, né? O outro que está doente, é justamente mostrar que o outro existe. E que assim como eu, ele também merece carinho, ele também merece amor, merece respeito. Então, acho que são palavras, né, mensagens poderosas que nós podemos refletir nesse Natal. Mas eu vou, né, já falei bastante aqui, metade do programa, então agora Amanda, tranquilo aí para trazer suas reflexões também nessa oportunidade. Essas reflexões que você trouxe, o Hugo, me fez lembrar que geralmente nessa época a gente já percebe o clima diferente, se você olhar até a programação, assim, de fim de ano. Os filmes, as séries que são lançadas, além do tema de Jesus em si, que tem bastante conteúdo nisso, né? Quando chega essa época mais próxima do Natal, legal, mesmo que tenham outros teores, um pouquinho é mais engraçado, um Esqueceram de Mim, é um filme clássico de Natal, mas mesmo assim, a mensagem do filme sempre volta para essa questão do amor, dos laços de família, da importância da gente estar próximo dos nossos, né, sem inimizades, sem criar situações. Então, o Natal, ele vem com essa lembrança da gente. Para a gente, que o mais importante que nós temos aqui, nesse plano, é justamente a oportunidade de ter, né, esse rol de pessoas que a gente convive, a gente vem no mesmo seio familiar, né, irmãos, a gente está falando de cônjuge, que são pessoas que a gente escolhe para viver, mas ainda assim, em algum momento faz parte também da nossa família, pais e filhos, enfim, são laços muito fortes, né? Se a gente pensa que não existe ex-mãe, não existe ex-pai, você nunca vai ser meu ex-irmão. Então, são laços que a gente vai carregar enquanto a gente existir nesse corpo físico. Então, essa época do final do ano, principalmente, eu acho, assim, se destaca do restante do ano, porque traz esse tom, né, meio melancólico, meio mais amoroso, as decorações, as coisas todas faz a gente já ficar se sentindo mais próximo, né, dessas pessoas que estão. E é uma data muito familiar, né, geralmente Natal a gente sempre está de alguma forma envolvido com a família. Então, essa data, ela serve também como uma lembrança do quanto que é importante a gente jamais esquecer dessa conduta, né? Como nós falamos aí na mensagem, não é sobre happy hour, não é sobre comemorações, sobre coisas materiais. A gente está falando de algo que é intangível e que é muito importante, porque a gente pode estar banhado em ouro. Se a nossa mente, se o nosso corpo, se o nosso coração não estiverem bem, nada vai estar bom. Não importa se eu estou num banquete, se eu estou num palácio, eu não estou bem. Então, a gente vê, inclusive no mundo, muitos exemplos de pessoas que têm toda a condição material e, às vezes, esses vazios internos, eles tomam conta, infelizmente. E, às vezes, a pessoa não consegue lidar com isso da melhor forma. Às vezes até atentando contra a própria vida. Então, isso mostra para a gente de que existe algo além que a gente precisa cuidar, que não é material, que não é visível aos olhos, que é esse nosso bem-estar, é ouvir o nosso corpo, ouvir a nossa mente, entender as nossas necessidades, porque quando a gente não escuta, o nosso corpo, ele trava,
ele pifa, né? Ele dá bug, às vezes através de uma doença, de alguma situação. Então, a gente chega aí no que é o burnout, se a gente pensa em estresses diversos que a gente passa, ansiedade e tantos outros quadros, nada mais é do que, às vezes, o nosso corpo pedindo socorro para situações que a gente ignora. E essas situações, elas podem ser emocionais também. Então, às vezes, estresses ali de convivência, num relacionamento, dentro de casa, fora de casa, no ambiente de trabalho. Precisamos cuidar de nós somos seres frágeis. E, às vezes, a gente não percebe essa fragilidade. A gente se apega só à força, né? Então, eu sou uma máquina, eu vou fazer e produzir todo o tempo, e esquece que essa máquina também precisa, né? E os alimentos, eles são muito além das coisas físicas. Nós temos esses alimentos espirituais que nós precisamos ir nutrindo nossa alma. Quando a gente fala de você se munir, por exemplo, de conhecimento, você se munir de hobbies, de momentos de lazer, de distrações, de cultura, são coisas que alimentam a alma. Então, a gente tem no trabalho físico ali, material, o alimento para o corpo. A gente está correndo atrás das coisas óbvias, mas as não óbvias são essas que vão dando para a gente esse gás, para a gente conseguir fazer o restante. Então, essa época do ano, ela é essa mola propulsora, né? Para a gente parar um pouquinho, epa, calma lá, vamos refletir. E aí, como o Hugo comentou no início, sendo uma data simbólica ou não, a gente não vai se apegar a isso. Dia 25, dia 24, foi em dezembro, não foi em dezembro. Vamos pensar que em algum momento a gente olha para o nascimento do Cristo, para a mensagem do Cristo, que já é uma mensagem tão antiga e que a gente ainda não consegue colocar em prática. Então, é extremamente atual a necessidade da gente olhar para o outro, da gente olhar para o que o outro precisa, enxergar o outro além das aparências. Cristo, em todas as oportunidades, ele sempre exemplificava o amor, o cuidado, o perdão. Se a gente olhar as parábolas, até no próprio momento da crucificação e tantos outros encontros que ele teve com pessoas que o colocavam em situações difíceis, com os apóstolos, com pessoas que o abordavam pedindo algum tipo de ajuda, em toda oportunidade, Jesus sempre ressaltava o amor ao próximo. E ele falava do amor ao próximo, ele falava da gente enxergar Deus no outro, da gente ter essa compaixão, ter esse cuidado de entender da melhor forma o outro. E essa mensagem ecoa tantos mil anos e continua até hoje, aqui. A gente sendo convidado a olhar isso, a tentar fazer alguma coisa, ainda que mínima. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não consigo fazer muito, então eu não vou fazer nada. Mas se alguém precisa de algum tipo de ajuda, e nós não estamos falando somente dos estranhos, das pessoas na rua, a gente tem muita gente no mundo necessitando, mas vamos começar dentro do nosso próprio lar. Às vezes as pessoas que convivem conosco precisam de algum tipo de suporte. Nós estamos falando, às vezes, até de suporte emocional, e a gente não percebe. Não é na maldade, às vezes a gente não se liga, na correria do dia a dia ali, com a mente cheia, a gente passa despercebidíssimo. Então, a mensagem do Cristo, ela vem para a gente, e o Evangelho fala disso, né? Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Porque a gente precisa limpar os nossos olhos. Porque tem uma cegueira, entre aspas, social, que às vezes toma conta da nossa visão. Vira uma areia ali, turvando a nossa visão. E aí, quando chega nessa época do ano, a gente fica eufórico com tudo. E às vezes esquece do principal, que é garantir de alguma forma, se certificar que pelo menos as pessoas que estão perto de nós estão bem, estão se sentindo amadas, queridas, compreendidas dentro das suas dores e das suas necessidades. Então a gente tem que tomar esse cuidado para essas coisas externas não cegarem os nossos olhos nessa época do ano, em todas as épocas do ano que se tornaram comerciais de algum modo, isso ocorre. E isso é bem perigoso, porque senão a gente perde oportunidades que são muito ricas.
das trocas, né, Hugo? A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. A gente vai ter os nossos pais, os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos, e a gente perde. E as coisas se esvaem. Lógico que sempre há chance de tentar recuperar. O que a gente não pode deixar acontecer é querer essa recuperação lá no final da reencarnação. Porque aí, uma vez que ela foi embora, ela foi embora. Aí a gente vai ter outras oportunidades. Mas naquela situação, naquele contexto, a oportunidade foi. E isso, inclusive, é uma lição para nós espíritas, porque às vezes a gente joga para frente, né? Depois eu vejo, depois eu faço. E quando a gente fala de relacionamento, às vezes o depois fica que nem a comida, né? A comida ali, dependendo do que você come, tem que ser na hora. Se você esperar 5 minutos, já mudou a textura de tudo. Você vai conseguir se alimentar? Vai. Mas você vai pegar o auge do sabor daquele alimento? Não. Você não vai pegar o auge. Você vai pegar um alimento que supre a necessidade. Então, essa época do Natal, quando a gente fala de Natal do Menino Jesus, vem nos lembrar da importância da gente estender isso. Não somente para dezembro. Veja que em dezembro a gente já fica mais assim, né? Eu não sei você, Hugo, mas eu fico. Eu já quero procurar os filmes de Natal, eu já fico mais emotiva, eu fico mais chorosa, eu sinto que eu fico diferente, eu fico mais amorosa. E por que não no restante do ano? Parece que existe um botãozinho que liga ali, que você vê as coisas iluminadas, os piscas-piscas, isso já motiva a gente a ser um pouco mais humano. Por que a gente não pode ser o mais humano em janeiro, em março, em julho, em épocas que não tem nenhuma data específica, mas pensando que a mensagem do Cristo ela é contínua. Ela vem todos os dias na nossa mente, na nossa vida. Jesus sempre nos convida. O Evangelho ele é extremamente atual. Se você abre o Evangelho, em qualquer leitura que a gente fizer, a gente vai conseguir contextualizar com o nosso hoje, com a necessidade de implantar no hoje, no que a gente consegue fazer hoje. Então, eu acho extremamente interessante a gente tentar, pelo menos fazer a tentativa do vamos estender esse espírito para mais tempo. Não começar em dezembro e terminar dia 31. Vamos tentar começar antes e terminar um pouco depois. Para quem sabe, em algum momento, esse espírito que fica em nós, melancólico, gostosinho, amoroso, fique o ano todo. Todos os anos. Eu não preciso esperar um Natal para dizer amor, para ser mais amoroso, para pensar em planejar encontros com as pessoas que eu amo. Eu posso fazer isso a qualquer época. Não vamos nos acomodar. Então, o Natal, ele vem com essa mensagem de esperança. Para mim, o que mais traduz o Natal é a esperança. Quando a gente vê essa época do ano, tudo que é proposto, né, pela sociedade, pensando em capitalismo mesmo, as decorações, até o espírito, né, quando a gente pensa em Papai Noel, em Rena, em Trenó, tudo isso que é bem fantasioso, mas que de alguma forma nos traz essa mensagem assim da renovação, um presente, qual é esse presente que nós estamos aí tentando ganhar? Ele vai muito além das coisas materiais, né? Será que a gente se presenteia nessa data? Será que a gente tira um tempinho para nós, para nos ouvir? Às vezes a gente não consegue nem se alimentar direito na correria. Será que a gente se alimenta direito? Que a gente tem horas de sono que são reconfortantes? Será que a gente faz as nossas orações? Dedica esse tempinho para o nosso espírito, porque a gente merece isso e a gente também precisa disso. Vamos lembrar da mensagem de que um doente não consegue ajudar o outro. E às vezes a gente está tão envolvido nas nossas questões que a gente não vê essas doenças que estão em nós, emocionais, psicológicas, mentais, também que precisam de atenção, de cuidado, de reconforto. Às vezes a gente mima todo mundo do externo e esquece de nos mimar. Será que a gente se mimou? Tem gente que gosta, né? O skincare, uma rotina na pele. Você não precisa fazer o skincare, mas será que você escuta uma música que você goste alguma vez ali no dia, ou no momento mais estressante?
Faz um refresco, alguma coisa que você goste. A gente está falando de uma coisa que te dê prazer, que você se sinta de alguma forma nutrido, né? Eu vou abrir um livro, eu vou ler um trecho de um livro que eu gosto, eu vou ver um programa, uma palestra que me inspira. Então, esses pequenos cuidados, esses autocuidados, eles nos ajudam a abastecer a nossa bateria para o restante do ano também. Para todas as épocas que a gente vai ter altos e baixos, muitos desafios, muitos momentos, às vezes mais tranquilos, às vezes mais turbulentos. Então, as minhas reflexões, elas vão por esse caminho, assim, vamos tentar, dentro do possível, principalmente nessa semaninha aí que já está antecedendo o Natal, pensar como que a gente vai se presentear em 2024, quais os momentos que a gente vai dar para nós mesmos. Às vezes, eu acho que principalmente mulher, né, dona de casa, mãe, que tem tantas funções, às vezes a gente não consegue tomar um banho um pouquinho mais demorado, não se permite, né, sair, comer alguma coisinha fora. Ninguém está falando de você fazer algo com alguém, às vezes é você com você mesmo. Pôr uma playlist ali que você gosta, escutar umas músicas, cantarolar, se presentear. Isso é importante, a gente se presentear também, porque a mensagem do Cristo, a mensagem do Natal, é uma mensagem de esperança. Então, a gente pode tentar, de alguma forma, trabalhar melhor interno para externalizar isso em algum momento. Aí sim, conseguir ajudar quem está ao nosso redor, conseguir ofertar coisas boas, porque nós estamos ofertando primeiro para nós. Isso é importante. Não vamos nos enveredar pelo caminho de que eu consigo ajudar todo mundo se eu me ignoro. Não, a gente não pode se ignorar, porque existem doenças da alma, doenças do corpo, doenças da mente, que a gente não pode permitir que brote e fique em nós. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso com as nossas necessidades. Aí sim, eu consigo olhar para o outro, ajudar o outro, estender, ser mais simpática, lá naquela fila enorme, fica calmo, vai dar tudo certo, uma hora a fila termina, a gente consegue concluir, o trânsito, uma hora vai também. Então, é saber que as coisas, tudo tem o seu tempo. Tem um momento das coisas estarem em formação, depois elas vão desanuviando, depois cessam, e vem outros momentos e outras oportunidades também. Então, pensemos nisso durante a semana, como que a gente consegue tornar o nosso Natal aqui dentro de nós e para com quem está conosco, um Natal mais alegre, mais feliz, e como que a gente estende isso também o máximo que a gente puder, esse sentimento, né, essa corrente, isso vai comigo até janeiro, eu vou tentar manter esse espírito em fevereiro, em março, não somente nessa data simbólica, mas pensando na mensagem do Cristo que é contínua, que todo dia a gente é chamado a renascer no homem com atitudes melhores, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que estende a mão. Então, essas são as minhas reflexões para todos nós ao longo da nossa semana. E eu passo a palavra para o Hugo fazer as reflexões dele, e aí a gente finaliza com as vibrações. E como mensagem final, eu acredito que, dentro do que a Amanda comentou, como nós podemos ter, né, um ano novo mais leve, né, uma vida mais leve. Muitas vezes nós complicamos a nossa vida, acho que a Amanda também acabou, de certo modo, falando sobre isso, né, nós não temos esse momento, esse autocuidado, esse presente para nós mesmos, e buscar dentro do próximo ano, né, dentro desse próximo período que se inicia, desenvolver, né, essa tranquilidade, essa calma, né, analisar o que nós podemos refletir, o que nós podemos mudar, para justamente evitar esses momentos de sofrimento, né? Existem alguns sofrimentos que nós não conseguimos evitar, faz parte da natureza humana, mas eu diria que 80% deles nós podemos evitar, porque eles são criados na nossa mente. É a impaciência, é a amargura, é a raiva, a intolerância, é a tristeza, né? Às vezes é a ansiedade excessiva. Então, que nós possamos, né, nos refletir, ter essa esperança, né, para nós serenarmos o coração nosso, né? E aí também me lembrei até daquela passagem que Jesus Cristo
serena, né, a tempestade, muitas vezes nós estamos agitando as tempestades dentro do nosso coração. Então, que nós possamos aprender, né, e refletir, né, quais são as nossas atitudes que estão agitando essas tempestades. Talvez, né, nós possamos agora, nesse Natal, nesse período, começar a refletir e falar, peraí, deixa eu mudar certas posturas, certas condutas, certas palavras que causam esse agito no meu coração de uma maneira negativa, que me fazem sofrer, que me fazem ficar mais ansioso, ou mais depressivo, né, ou angustiado, né, nervoso com algo, para que nós possamos ter um novo ano, né, mais tranquilo, com mais serenidade, com mais paciência, mais realizados também, né? Às vezes nós deixamos coisas pelo caminho que talvez nós tenhamos que recuperar, nós tenhamos que voltar a sonhar, talvez voltar a agir, trabalhar um pouco mais, estudar um pouco mais, não sei, para buscar, resgatar sonhos, resgatar planos que são possíveis, que talvez deem trabalho, mas que são possíveis, mas que nós não estamos nós estamos desistindo pelo caminho, né? Nós estamos entrando num processo de desesperança, que é justamente o contrário do que o Jesus Cristo representa, que é justamente essa renovação, esse nascimento, essa esperança, que não tem idade, não tem momento, não tem data, né? E que nós possamos aproveitar esse momento para refletir o que eu estou deixando morrer dentro de mim, que eu posso estar ressuscitando, que eu posso estar fazendo, desenvolver, né, para no futuro dar frutos, ou para que possa crescer cada vez mais, né, trazendo mais possibilidades, mais alegrias para a minha vida também. Então, né, antes de passar para a Amanda, eu vou desejando a todos um Feliz Natal, né, um Feliz Ano Novo também, que possamos, que tenha tido, né, todos tenham tido um ótimo 2023, tenham tido um ótimo ano, e se o ano não foi do jeito que você esperava, ou que, né, trouxe desafios, espero que você, né, tenha superado esses desafios, tenha aprendido algo durante o caminho, né, e que 2024 possa trazer essa esperança, essa renovação, uma nova mentalidade, uma nova conduta, né, novas possibilidades para cada um de nós. Né? Esses ciclos, eles são muito mais psicológicos, mas mesmo assim eles ajudam muito a todos nós a recomeçarmos, né, a carregar a bateria, a pensarmos, não, vou pensar em coisas diferentes, ou vou desenvolver, ou vou buscar possibilidades diferentes nesse novo ano. Então, que nós tenhamos essa esperança, que independe de idade, independe de condição financeira, que todos nós possamos ver no nosso futuro, no nosso próximo ano, possibilidades novas que nós não conseguimos fazer nesse ano. Todos nós temos novos caminhos a trilhar, nós só precisamos refletir sobre isso, talvez mudar algumas atitudes e tentar também seguir outros caminhos, porque muitas vezes nós, né, seguimos os mesmos, né, nós acabamos errando nas mesmas coisas, que nós possamos ter essa esperança, né, essa maturidade de refletir, de olhar esses caminhos e falar, não, eu vou seguir novas possibilidades. Se for para errar, vou errar novas coisas, não as mesmas que eu já venho errando. Mas que fica aqui, né, essa mensagem, né, de esperança para todos nós, de fé, que nós possamos ter um 2024 renovado, né, cheio de novas reflexões, e estaremos aqui, eu e a Amanda, nos programas, né, todas as segundas-feiras, refletindo, trazendo essas possibilidades, essas ideias, né, compartilhando também nossos desafios, né, nossas circunstâncias também, para que todos nós juntos possamos caminhar, possamos evoluir, possamos ter um ano cada vez melhor, mais rico de oportunidades, de crescimento e mais significativo para cada um de nós, mais leve também. Nós precisamos ter essa leveza, né, como Jesus Cristo dizia, né, ter o espírito das crianças. Nós ainda somos crianças espirituais, né? Nós não estamos enrijecidos, nós podemos continuar flexíveis às possibilidades que a vida nos apresenta. E um grande abraço a todos, e vou passando a palavra para a Amanda, para que ela deixe também a mensagem dela e faça o encerramento
da reflexão da noite de hoje e da última do ano, né? Nós só voltamos agora em janeiro. Então é isso. Para complementar aí o que o Hugo trouxe, espero que todos tenham tido um excelente 2023. Não vamos desanimar, então, diante aí das dificuldades, dos desafios, vamos vibrar coisas boas para o próximo ano. Vamos lembrar da mensagem lá que fala que há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, às vezes, as coisas ainda não estão no tempo exato, mas uma hora ele chega. É importante que a gente vá construindo dentro de nós o saber esperar, ter a paciência, ir vibrando para as coisas e fazendo o que está ao nosso alcance sempre, para que as coisas fluam da melhor forma possível. Então, que nós tenhamos aí um excelente final de ano junto com os nossos familiares, com os próximos, né, os amigos, e que as comemorações que ocorram tudo da melhor forma possível, com muita paz, com muita união, com muita fraternidade. Vamos lembrar de tirar um tempinho para as nossas orações, agradecer a Jesus, aos nossos mentores por estar conosco ao longo dessa jornada, por sempre estar conosco, independente de estarmos receptivos ou não, porque o amparo ele jamais falta. E vamos vibrando muito para que nesse próximo ano a gente consiga colocar em prática aqueles planos que às vezes ficaram no papel, aquela vontade, aquela coisa que a gente foi estendendo para a próxima segunda, e a próxima segunda, e aí nunca virou realidade. É sempre o momento. Enquanto a vida há esperança. E a gente sabe que nós somos eternos. Então, nós sempre temos que manter essa esperança dentro de nós. Agradecemos aí a companhia de todos ao longo do ano. E no próximo ano teremos muito mais oportunidade de estarmos juntos. Então, na semana que vem é o Natal, né? Dia 25, a gente vai colocar uma reprise do programa de hoje. Quando for no dia 1º, nós estaremos também em confraternização familiar, então vamos colocar uma outra reprise também. E aí, na outra semana, que seria a segunda segunda-feira de janeiro, a gente vem com o programa ao vivo novamente, para continuarmos aí as nossas reflexões com novos temas, às vezes até repescando algumas coisas para a gente poder confraternizar esse espírito de reflexão juntos. Então, dia 8 de janeiro, a gente se encontra novamente aqui no Ao Vivo. Então, vamos assim, vibrando bastante. Eu convido aqueles que quiserem fechar os olhos, vamos vibrar intensamente por todo o contorno geográfico, para que haja paz nos corações, muito diálogo, muito amor, muito entendimento. Vamos vibrando intensamente para que tenhamos saúde em todos os aspectos da palavra, que tenhamos esperança, alegria no viver, alegria no realizar as coisas. Vamos vibrando intensamente para que saibamos trabalhar em nós a boa vontade, trabalhar em nós o amor, a generosidade, a compaixão, sentimentos tão importantes na nossa jornada evolutiva. Vamos vibrando intensamente para que todo local em que houver alguém necessitando de socorro, seja no plano físico ou espiritual, nas diversas moradas da casa do Pai, haja um mensageiro de Deus, um benfeitor, com disposição, com todo o carinho do mundo para auxiliar esses irmãos necessitados. Vamos deixando muitas vibrações em aberto para os nossos irmãos encarnados, principalmente aqueles que às vezes acabam excedendo um pouco nessa época do ano, nas festividades, às vezes até nas bebidas. Vamos vibrando intensamente para que saibamos sempre reforçar dentro de nós o motivo de tudo isso, nessa época do ano, de estarmos aqui encarnados e reunidos. E assim, vamos deixando muitas vibrações, pedindo à espiritualidade que, se for do nosso merecimento, faça uma verdadeira visita, né, aos nossos lares, repaginando ali as energias, deixando muitas coisas boas para os nossos entes queridos. E vamos vibrando por nós, que tenhamos força e não desanimemos dos nossos ideais.
deixando aqui muitas vibrações para que espiritualidade leve onde se fizer mais necessário, remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui no próximo ano, se assim for da vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um abraço especial para nossa companheira do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, a Vera Lúcia, a Vera Lígia, que veio nos dar um abraço aqui, nos mandou mensagem, né, através do YouTube. Um abraço, Vera, estamos com saudades. E a todos que estiveram conosco ao longo desse ano, que estejamos em outras oportunidades também. Fiquem na paz do Cristo. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.